Estamos de volta com o programa em campo. Esperamos que você goste do programa e desfrute aqui dessas opiniões. Ninguém entende nada de futebol aqui, mas vamos tentar dar uma... Vamos Vamos ver. A gente falou um pouquinho do São Paulo e do Corinthians, agora a gente vai falar do nosso digníssimo... e vocês perceberam que desse lado aqui está o alto escalão agora dos campeonatos brasileiros, né? Os caras reverteram a situação, jogaram tudo pros caras aqui. Eu não concordei com isso. O nosso querido São Paulino aqui, coitado, ele tava tão feliz com 6 campeonatos brasileiros, agora passaram ele e o Flamengo. Vamos ver o que o nosso querido Santos... Glorioso! Logo nego pra ele. O Flamengo não queria um campeonatinho que chega em 1815? É que o São Paulo tava na segunda divisão nessa época, então ninguém pode... 1815. Bom, é o seguinte, a gente vai falar um pouco das contratações do Santos. Vamos lá. E vou fazer uma pergunta já na sequência. Fala das contratações do Santos e já fala da volta do Ganso, que eu quero saber quando esse cara vai voltar para jogar. Uma bacana, o Santos fez algumas contratações, acho que na verdade o Santos manteve o time, isso foi importante, manteve parte do elenco aí e manteve uma grande base aí. O Santos trouxe o Elano no final do ano passado, uma grande contratação aí, ótimo para o meio de campo do Santos, com a perda do Wesley, acho que vai ser um grande reforço para o time do Santos. Trouxe o Charles, que era ex-Cruzeiro também, que acho que é uma grande contratação também, vai reforçar ali, acho que do lado do Arouca ali vai ser um nome forte ali, além de ter alguns nomes no banco também. Pro ataque, o Santos está tentando aí o Diogo, que era portuguesa, e Flamengo aí também, tá quase para acertar com esse jogador. Bom jogador. Eu acho que tem para fechar e acho que tudo vai dar certo aí. A grande perda do Santos talvez está aí se cogitando, talvez seja o Zé Love aí, que talvez vai deixar o Brasil para ir para a Itália. O atacante despertou interesse aí do time do Genoa, time italiano, pode ser que deixe o Santos. O Michael Leite pode ser que feche aí também com o Palmeiras. Fechou, mas assim, então, metade do ano. Então querendo já negociar isso já para liberar agora, já de imediato já. Acho que a grande coisa que o Santos tem que fazer agora, na verdade está na mão do Adilson Batista, tem um grande time nas mãos. Tem a volta do Ganso agora, que acho que é um dos maiores nomes do futebol brasileiro. Quando ele volta, né? Tá tudo certo para voltar pro início da Libertadores 15 de fevereiro, porque ainda tá... Assim, não tá sentindo nada, mas ainda tá cicatrizando. Alguém sabe se a lesão foi a mesma do Ronaldo? Não foi. Não, né? Nem chama nem perto. Não, né? Então acho que só tá cicatrizando, na verdade. Ele falou que já tá correndo, não tá sentindo nada, mas ainda que tá um pouco Se eu sensível. não me engano, o Ganso sofreu com essa mesma contusão também antes de começar a jogar profissionalmente. Ele sofreu com uma contusão no joelho, não foi isso? Ele operou o joelho direito e o esquerdo. Mas ele tinha feito uma artroscopia metade do ano, e aí voltou, jogou um pouco jogos. Cada cirurgia o cara vai pra volta jogando desse Você ouviu jeito. falar do Patrick? Mas operar, né? Foi operar de Ganso na categoria de base? Eu vi falar. Esse Alan Patrick eu vi cara, jogando. o Ganso era a reserva desse cara aí. Alan Patrick eu vi jogando no Pacaembu na copinha, Mas não é o Patrick, é o É o Patrick. Patrick, é o meio E acho que assim, o Santos tem tudo para trazer título, a torcida pode esperar aí e tem tudo para trazer títulos e buscar principalmente a Uma Libertadores. dúvida que eu tenho na minha cabeça e eu gostaria até que vocês dessem a opinião de vocês é o seguinte: eu já não vou com a cara desse Adilson Batista. Porque para mim a campanha, o que trouxe a infelicidade do Corinthians no Brasileiro de 2010 foi Com o certeza. tratamento e a relação dele com os jogadores, e eles faziam aquele menino, e ele acabou saindo, pulando do barco e deixando o barco afundar. E ainda contratou o Thiago Heleno. Quem é Thiago Heleno? Então, na verdade assim, O que você acha disso, cara? Você acha que o Santos precisa de um cara melhor? não, assim, a verdade assim, ele fez um bom trabalho no Cruzeiro, tanto é que foi contratado pelo Corinthians exatamente por isso. Eu acho que talvez, eu sei que ele teve uma sequência de jogos infelizes aí no Corinthians. Eu acho que não era o meu preferido para vir para o Santos, mas trouxe, então assim, é um cara que tem uma bagagem, tem um conhecimento. Então assim, ele tem um grande time nas mãos para estar aplicando aí, para estar desenvolvendo futebol e se não fizer isso acontecer, acho que não é por conta do time, acho que é por conta da diretoria por ter trazido esse técnico. Então assim, se ele
com esse time na mão, se ele não souber desenvolver, acho que ele pode também abandonar o futebol. E a questão, agora eu vou falar aqui com o maior rival do Santos aqui, acredito que seja acredito que o Corinthians é o maior rival até do Boca Juniors. Isso aí, Timão. Deixa eu falar uma coisa. O que você está achando dessa marmelada dos campeonatos brasileiros aí? O que você achou disso aí? Não, isso aí foi uma baita cachorrada. 4 títulos por Palmeiras, 4 pro Santos. Cachorrada velha, porque Só tinha, eu acho que 5 times. Não ganharam Tinha nada. Santos, Palmeiras, Botafogo, Fluminense... Não, agora deixa eu falar. Taça Robertão. Não. Aí será questão de nome por tal? Que na verdade sim, o que a CBF podia fazer na época era aquilo. Era muito mais difícil de se viajar na época, então assim, o avião não era como é hoje, tudo mais. Então assim, era representado um time por estado. Então assim, o melhor time do estado era representado. Então, vezes foi Santos, vezes foi Palmeiras e assim por diante. Assim, isso não era só 5 times não, eram 17 times. Mas você acha que não foi meio que uma Não. Foi apelação? Olha só, peraí. Deixa eu contar uma coisa. Deixa eu contar uma coisa. Quem é o melhor jogador da Peraí, deixa eu contar uma coisa. Corinthians e São Paulo não ganhou título. Se tivesse ganhado, não estaria falando isso. Então, corintiano e São Paulo não falam nada. Primeiramente por isso. Isso é parado do futebol. Peraí. Calma aí. Eu e o André tem que comemorar. Primeiramente por isso. O próprio torcedor não somente do Santos e do Palmeiras, mas torcedor de todos esses que ganharam, seja Bahia, seja outros times que ganharam, sentiram o quê? Campeão brasileiro. Então assim, Pelé... mas deixava só o sentimento. Não precisava legalizar isso. É o seguinte, está oficializado, somos octacampeão brasileiro, medalha, e tudo certo. É por isso que eu falo, tenho 25 anos e vi todos os títulos do Libertadores. Você quem ganha, muito show de bola. Vi Mundial, Libertadores e Brasileiros. Tu viu esses Não importa, mano. Ó, seu time nasceu alguns dias atrás aí. Então, já tem tudo isso, você imagina a proporção. Se for somos proporção. octacampeão brasileiro. Bom, é o seguinte, eu praticamente, pra mim foi uma marmelada. Marmelada porque não ganharam nada. Foi uma marmelada porque é brincadeira. Estavam vendo que o Santos estava começando a dar uma atravessada. A verdade é que tudo comendo do Tava Santos. atrasando, o Santos não tava ganhando muita coisa. Estão tudo comendo do Santos. E também o Pelé, né? Nosso embaixador aí, o Pelé. Depois gratidão ao Pelé. Não, gratidão ao Pelé. Agora é sério, pergunta séria agora. Sim, todo mundo. Todo mundo sério aí. O Santos, vai dar vontade. O Santos, antes do Diego e do Robinho, quem era? Sem zoeira. Taco de pancada. Não, era o Diego, cara. Sem zoeira. Não, Não dava um time. Quantos anos você ganhava brasileiro? o São Paulo ficou vários anos aí sem saber o que era São Paulo. Veio ganhar agora, hein? Agora em 91, 92, 93. E aí? Aí em 2000 não era. Aí parou! Não, parou? Parou. Cortou. Chega, cortou. Assim, você que tá em casa assistindo a gente vai dar mais um intervalinho, é rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Valeu!